E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é dia de falar sobre a segunda lei de Mendel. Vem comigo! Pessoal, a segunda lei de Mendel ela é conhecida como dihibridismo ou segregação independente. Nesse aprofundamento feito por Mendel, ele descobriu que alelos de cromossomos homólogos diferentes se separavam de forma aleatória, ou seja, os alelos presentes em um par de cromossomo homólogo se separavam independente dos alelos presentes em outro cromossomo homólogo. Eu tentei representar aqui num desenho gráfico para vocês. Eu tenho aqui um parzinho de cromossomo homólogo que carrega um gene, representado aqui por azão-azinho, um gene heterozigoto. E aqui eu tenho outro par de cromossomo homólogo que carrega uma outra característica, ou seja, um outro gene, representado aqui por Bzão-Bzinho. Ambos esses genes são heterozigoto, aqui no exemplo que estou dando para vocês. E o que vai acontecer pelo processo de segregação independente? Lá na anáfase 1 da meiose, esses alelos eles vão se separar, né? Já que os cromossomos homólogos se separam. Só que esse cromossomo aqui, ele vai se separar independente desse daqui. Isso significa que não obrigatoriamente o azão presente aqui vai cair no mesmo gameta que o Bzão. E que esse azinho aqui vai obrigatoriamente ir para o mesmo gameta do Bzinho. Não, eles fazem diferentes combinações e geram diferentes gametas. Como que você pode fazer isso? Olha só, se eu for observar esses dois pares de cromossomos homólogos e analisar o genótipo, eu tenho o seguinte genótipo: azão-azinho, Bzão-Bzinho. Quais são os possíveis gametas gerados dessa combinação? Esse azão pode cair no mesmo gameta que esse Bzão e esse azão também pode cair no mesmo gameta que esse Bzinho. Então eu já gerei dois gametas diferentes, azão-Bzão, azão-Bzinho. Esse gameta aqui, ele pode se juntar a esse daqui num gameta, formando azinho-Bzão, ou ainda pode se juntar a esse formando azinho-Bzinho. São 4 possibilidades de gameta, observando apenas esses dois caracteres. Quanto mais caracteres eu observo, esse é um caso de dihibridismo, porque eu estou vendo duas características acontecendo simultaneamente. Eu estou vendo dois caracteres, mas eu posso estar observando 3, 4. Quanto mais caracteres eu observo, maior é a minha diversidade de gametas formados. Então foi isso que Mendel observou. Quando ele estava lá cultivando as ervilhas, ele percebeu o seguinte: que as características presentes nessas ervilhas, elas poderiam surgir de formas diversas. Por exemplo, ele poderia ter ervilhas amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes e lisas, verdes e rugosas, ou seja, a variabilidade genética aumentava por conta da separação independente dos alelos que também acontecia na formação dos gametas, ou seja, os alelos presentes em um par de cromossomo homólogo, eles se separavam independente dos alelos presentes em outro cromossomo homólogo, em outro par. Então vamos analisar o que ele observou, Mendel. Mendel pegou linhagens puras para fazer o primeiro cruzamento. Então a geração parental de Mendel eram ervilhas amarelas e lisas, ervilhas verdes e rugosas, entendendo que essa tinha característica dominante e essas tinham uma característica recessiva. Para coloração, a gente utilizou aqui a letra V como representativa. E para o aspecto da ervilha, utilizamos então a letra R. Então, o genótipo de uma linhagem pura de ervilha amarela e lisa é Vzão-Vzão, Rzão-Rzão. O genótipo de uma linhagem pura de ervilhas verdes e rugosas é Vzinho-Vzinho, Rzinho-Rzinho. Gente, quando nós cruzamos linhagens puras, ou seja, homozigotas, sendo uma dominante e outra recessiva, qual é o resultado da minha F1? Sempre a geração de híbridos, né? No nosso atual vocabulário, a geração de indivíduos heterozigotos. Então, qual era o genótipo de todos os indivíduos da geração F1? Vzão-Vzinho, Rzão-Rzinho, ou seja, todas ervilhas amarelas e lisas, só que, no entanto, com genes heterozigotos. Quais são os gametas que esse indivíduo aqui pode produzir?
a gente vai usar o mesmo esquema que usamos para analisar esses aqui. Ou seja, ó, Vzão pode surgir no mesmo gameta que um Rzão, formando um tipo de gameta. Esse Vzão pode se juntar a esse daqui, formando um outro gameta. Esse Vzinho, ele pode se encontrar com o Rzão em um outro gameta. Ou ainda ele pode encontrar com esse Rzinho em um outro gameta. Esse indivíduo aqui, heterozigoto para ambos os genes que nós estamos analisando, ele forma 4 tipos de gametas diferentes. Na análise de Mendel, ele cruzou os híbridos, então ele cruzou 2 indivíduos que foram gerados na F1. Ele cruzou 2 indivíduos com esse mesmo genótipo. Então, por isso que eu coloquei aqui os 4 gametas do indivíduo 1 e os 4 gametas do indivíduo 2. Os mesmos gametas por quê? Porque eles possuíam o mesmo genótipo. Os 2 indivíduos, eles eram pertencentes a F1. E aí a gente originou o quê? Aqui, gente, nesse quadro, vocês têm aqui um quadro de Pinet, só que um pouco maior, porque ao invés de a gente estar observando o cruzamento de 2 gametas aqui e 2 gametas aqui, a gente está observando 4 gametas aqui e 4 gametas aqui. Mas a gente vai usar o mesmo sistema, esse com esse, esse com esse, esse com esse com esse, gerando esses indivíduos. Agora, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, gerando esses indivíduos. E a gente vai fazer isso ao longo de todo o processo e analisar então as proporções genotípicas e fenotípicas. As proporções fenotípicas é fácil de a gente observar. Quais são os descendentes que podem surgir daqui? Eu posso ter descendentes com ervilha amarela e lisa, descendentes que têm ervilha amarela e rugosa, descendentes que têm ervilha verde e lisa ou descendentes que têm ervilha verde e rugosa. Para ter ervilha amarela e lisa, eles têm que ter um alelo dominante de cada gene observado. Então, eles têm que ter obrigatoriamente um Vzão e um Rzão. Para que ele seja amarelo rugoso, ele tem que ter um Vzão, que determina a coloração amarela, o alelo dominante, e como ele é rugoso, ele tem que ter Rzinho, ou seja, para o gene que determina o aspecto dessa ervilha, ele tem que ser homozigoto recessivo. Os indivíduos para ser verde liso, coloração recessiva, então ele tem que ser Vzinho, e para que ele seja liso, ele tem que ter pelo menos um Rzão. E por fim, para ele ser verde e rugoso, ele tem que ser todo homozigoto recessivo, Vzinho, Rzinho. Analisando os indivíduos que surgiram desse cruzamento, a gente teve uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, ou seja, nós temos uma probabilidade estatística da seguinte forma: de cada 16 indivíduos gerados, 9 tem a probabilidade de nascer amarelo liso, 3 amarelo rugoso, 3 verde liso e 1 verde e rugoso. Galera, para a gente analisar a segunda lei de Mendel, não necessariamente você vai precisar fazer esse quadro enorme para analisar as proporções genotípicas. Às vezes, basta a gente usar a regrinha do E lá de noções de probabilidade, ou seja, analisar um aspecto por vez e multiplicar as proporções. Vamos fazer um exercício desse tipo? Então, galera, eu trouxe aqui um estudo de caso para que você consiga avaliar de uma outra forma a segunda lei de Mendel. Eu tenho aqui que na espécie humana a visão normal, assim como lábios grossos, são características condicionadas por um alelo dominante. Isso significa que quem tem miopia tem que ser homozigoto recessivo e quem tem lábios finos tem que ser homozigoto recessivo. É interessante que o problema traz pra gente o seguinte, que essas duas características são condicionadas por genes que se localizam em cromossomos diferentes. Isso é extremamente importante. A lei de Mendel, ela realmente é válida quando a gente entende que esses alelos eles se separam de forma independente quando eles estão localizados em cromossomos diferentes. Por isso mesmo que a gente vai ter aí a possibilidade de formar uma diversidade maior de gametas, ou seja, diferentes combinações desses alelos. Então, só para vocês terem uma noção, a situação de caso aqui é a seguinte: uma mulher com visão normal, só que, no entanto, filha
de um homem que é míope, então se ela tem visão normal, ela carrega um Mzão. Como ela é filha de um homem míope, ela carrega um Mzinho. Essa mulher tem que ser heterozigota. E de lábios finos. Então, para os lábios, ela tem aí o gene homozigoto recessivo. Casou-se com um homem míope, homozigoto recessivo, e com lábios grossos, só que, no entanto, filho de uma mulher que possuía lábio fino, por isso que ele é heterozigoto. Eu quero saber quais são as chances desse casal aqui ter um filho menino, que tenha visão normal e que tenha lábios grossos. O que eu posso fazer? Eu posso fazer cruzamentos separados. Primeiro eu posso cruzar a visão e observar qual é a probabilidade de ter filhos com visão normal. Eu posso depois fazer o cruzamento do tipo de lábios para analisar então qual é o percentual ali de ter crianças que tenham lábios grossos e então multiplicar por 1,5, que é a probabilidade de se ter um menino. Lembrando que quando é menino e menina, eu tenho duas possibilidades de evento e eu estou desejando uma, é sempre multiplicar por 1,5 ou, né, dividir por 2 o resultado. Vamos lá. Se eu cruzar Mzão, Mzinho com Mzinho, Mzinho, quais são os resultados que eu vou ter? Mzão com Mzinho cruzando com Mzinho, Mzinho. Eu vou ter aqui, né, gente, 50% dos filhos míopes e 50% dos filhos com visão normal. Eu quero visão normal, então meu resultado é 1,5. Se eu cruzar aqui Lzinho com Lzinho, com Lzão, Lzinho, vai dar praticamente o mesmo resultado desse cruzamento aqui, né? Então, a gente vai ter também metade dos filhos que vão ter a possibilidade de ter lábios grossos. E qual é a possibilidade de ser um menino? A possibilidade de ser um menino é sempre 1,5. Então, gente, analisando os resultados, a gente tem aqui, ó, 1,5 de chances dessa criança ter visão normal, 1,5 de probabilidade dessa criança ter lábios grossos e 1,5 de probabilidade de ser um menino. Como eu quero um menino e visão normal e lábios grossos, eu vou usar então a multiplicação, que é a regrinha do E. Então, eu vou ter aqui 1 vezes 1 vezes 1, 1. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a minha probabilidade, gente, é de 12,5% dessas crianças nascerem com essas características. Galera, hora do nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta, que hoje é dia de resumir sobre a segunda lei de Mendel, uma lei conhecida como de hibridismo ou segregação independente. Nessa lei, Mendel propõe que os alelos de cromossomos homólogos diferentes se separam na formação de gametas de forma independente, ou seja, um genótipo representado por Azão, Azinho, Bzão, Bzinho pode formar 4 tipos de gametas diferentes. A conclusão de Mendel é a seguinte: os caracteres se comportam isoladamente, ou seja, de modo independente. Claro que ele fez isso analisando ervilhas de linhagens puras, então a geração parental de Mendel era totalmente homozigota para as duas características. Eram ervilhas amarelas lisas cruzadas com ervilhas verdes e rugosas, dando origem então a F1, uma geração de híbridos, todas com características amarelas e lisas. Só que esses híbridos geraram 4 tipos de gameta diferentes: Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. O cruzamento desses híbridos, ou seja, o cruzamento desses 4 tipos de gametas diferentes, surgiram diferentes fenótipos. Surgiram ervilhas amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas, verdes rugosas. Como você pode ver no quadro, a proporção fenotípica analisada nesse caso é de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, é importante a gente ressaltar que na formação dos gametas, os diferentes pares de cromossomos separam-se, de modo que cada gameta recebe apenas um cromossomo de cada par. É muito importante, primata, você lembrar que a gente pode usar a regra do E e multiplicar os resultados dependendo do problema que está sendo analisado. Bons estudos, galera! Aproveita para dar um print aí no esquemão. Fez o teu resumindo?
Bora testar os teus conhecimentos no link que está na descrição desse vídeo. Um beijão e até a nossa próxima aula!